Boa noite a todos. Estamos aqui em mais uma live do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul. Eu sou a jornalista Terezinha Tarcitano, assessora de imprensa do IARGS. E lembrando que a diretoria do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, por meio de sua presidente Sulamita Santos Cabral, saúda todos os participantes desta live. Hoje, em especial, agradece a participação da doutora Alessandra Leme, que é diretora do Departamento de Direito Ambiental do IARGS, que vai abordar o tema O Futuro do Direito Ambiental Pós-Pandemia. A diretoria do IARGS agradece também a diretora do Departamento de Integração do Instituto, Ana Amélia Prates, que juntamente comigo está fazendo a transmissão das lives aqui no perfil do IARGS no Instagram, além de toda a equipe do Instituto. Lembre que o site, o blog, as redes sociais e o canal do YouTube estão sendo constantemente atualizados com uma variada programação online. Confiram! Todas as lives e as videopalestras estão disponíveis no canal do YouTube. Para acessar, basta pesquisar em Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul ou IARGS. Para receber a visita, a participação da doutora Alessandra Leme. Seja bem-vinda, doutora Alessandra, como é que vai? Tudo bem? Tudo bem, tudo vocês? bem. Boa noite. Eu vou lhe pedir que se afaste um pouquinho da câmera, porque está cortando muito sua cabeça aí. Vamos ajeitar. Vamos tentar. Melhorou? Ou então a sua... Tá, não, melhorou. Melhorou Então um tá pouquinho. Vamos lá. Mas está ótimo. Então, a doutora Alessandra ela é diretora do Departamento de Direito Ambiental do IARGS. E temos hoje um tema bem importante para falar, não é isso, doutora? Um tema Futuro importante. do direito ambiental pós-pandemia. Sou suspeita para dizer que é um tema importante, porque é a minha área de atuação, minha área de estudo, mas é um tema importante, é um tema multifacetado, é um tema que daria para ficar discutindo aqui uma semana inteira. Mas a gente vai tentar fazer, então, um sobrevoo sobre o que eu acho que existe de mais importante acontecendo nesse momento e o que a gente pode esperar de perspectivas para o futuro. Claro, com certeza. Eu quero lembrar que nessa última segunda-feira aconteceu a nossa posse online, a posse de 13 novos associados do IARGS. E de uma forma sui generis, né? Foi uma posse totalmente virtual, online, com brinde virtual, né? Cada um mostrando o seu certificado, então foi bem interessante, eu quero muito agradecer pelo apoio de todos. Estamos com praticamente 200 visualizações já nessa posse, então foi muito, muito interessante contar com a participação de todos. O nosso muito obrigado, em nome da doutora Sulamita Santos Cabral. Mas vou ler agora o mini currículo da doutora Alessandra. Mini, né? Mini? Então, a doutora Alessandra ela é a diretora do Departamento de Direito Ambiental do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul. É sócia da Urren Advocacia, advogada inscrita no Brasil e em Nova York, laureada pós-doutoral no programa Make Our Planet Great Again, da presidência da França da Universidade de Marseille. Doutora em Direito Internacional pela URGS, Prêmio Líderes Ambientais Emergentes pelo Stanford Woods Institute, especialista em negociação por Harvard, em Direito de Empresa e da Economia pela FGV, vice-presidente da Comissão de Direito Ambiental da OABRS e coordenadora do Grupo Temático de Mudanças Climáticas da Comissão, membro do Centro Internacional de Direito Ambiental Comparado, membro da rede científica da Union of Concerned Scientists nos Estados Unidos, pesquisadora do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Estudos sobre os Estados Unidos, CNPq, membro do Comitê Jurídico da Mensa Brasil, membro do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Porto Alegre. Que belo currículo! É na França, nos Estados Unidos, que beleza, hein? Muito obrigada, Terezinha, pela gentil apresentação.
Agradeço muitíssimo e agradeço também a oportunidade de estar aqui junto ao nosso querido, junto aos associados do nosso querido instituto e aos outros espectadores para discutir esse tema que me é tão caro, que é esse Para tema nós é um que... orgulho recebê-la aqui tão bem preparada e diretora do IARS, né? Departamento de Direito Ambiental. Uma honra para ambos os lados, pode ter certeza. E eu falo esse nome de nossa presidente da diretoria também. Né? Antes de iniciar propriamente, eu também queria aproveitar para saudar o Instituto, a doutora Sulamita e toda a diretoria, pelo belíssimo trabalho que tem desenvolvido nesse ano atípico, né, pelo qual estamos todos passando, um ano, enfim, eu acho que nenhum de nós tem memória de coisa semelhante, de uma disrupção tão grande nas nossas Não vidas. Temos. É verdade. Mas eu acho que o IARC está tirando de letra, está realmente produzindo conteúdo excelente, seja através de lives ou através de outros webinars ou através de artigos. E eu acho que o coroamento desse esforço aconteceu nessa semana justamente com a posse. É claro que a gente sente falta daqueles eventos maravilhosos no Plaza, mas o principal que eu acho que é esse espírito de congressamento, de congregação, acho que ele ficou, assisti a cerimônia, eu acho que ele ficou plenamente preservado. Vocês estão de parabéns, os novos associados também estão de parabéns enfim, é um início atípico, mas não esmoreçam. Tudo há de se encaminhar. Ficou bem bonita a cerimônia. Ficou muito bem. Com certeza. Quero lembrar que a doutora Sulamita já está aqui nos assistindo, o doutor Rafael Canterge, a diretora Isabel Beck, a doutora Ana Lúcia Piccoli estão aqui nos prestigiando. Eu acho que, de início, a gente podia tentar fazer uma introdução sobre esse tema, né? O futuro do direito ambiental pós-pandemia. Qual seria a relação com o direito, doutora Alessandra? Como eu disse, ele é um tema amplo, talvez um tema um pouco ambicioso, né, para tentar discutir, enfim, em uma live. Mas o que eu quero compartilhar com vocês hoje são as minhas reflexões com base naquilo que eu imagino que a gente possa ter como perspectiva para o futuro, com base nos acontecimentos que vêm se desenrolando desde o início da pandemia ou se intensificando desde o início da pandemia. Nesses tempos de isolamento, se tem uma coisa que a gente tem é tempo para refletir, né? Então a gente tenta dar bom uso, né, para esse tempo extra que a gente acaba de alguma maneira tendo, para refletir, para pensar no futuro. Eu acho que essa é uma tarefa que nos cabe, né, enquanto juristas, para pensar, para não apenas agir reativamente, mas tentar antecipar tendências, tentar se preparar para aquilo que vem pela frente. Então, eu não gosto pessoalmente da expressão novo normal, que virou uma expressão corrente no novo Muitos não gostam. Por alguns motivos. O primeiro, porque algumas dessas tendências que eu quero discutir hoje com vocês já existiam. Enfim, o que acontece é que elas estão sendo reapreciadas, talvez redimensionadas, mas enfim, de certa forma, a gente está valorando de maneira um pouco diferente fenômenos que de certa forma já existiam antes da pandemia. E o segundo motivo pelo qual eu não gosto da expressão novo normal é que, como a gente vai ver depois, quando eu falar de Build Back Better, a gente precisa aproveitar essa oportunidade, né, que nos é apresentada, enfim, bem ou mal, apesar do componente de crise, né, da emergência epidemiológica, é uma oportunidade, aproveitar para tentar pensar o que a gente quer para onde a gente quer caminhar como sociedade, para que lado queremos avançar. Mas, ao mesmo tempo, né, não dá para negar que a gente está, claramente, para mim, num ponto de inflexão da história. Então, a gente está se movimentando potencialmente então, em direção a mudanças profundas na organização da sociedade, nos sistemas de produção,
em direção a um novo paradigma de sustentabilidade. E aí vocês vão de me perguntar o que o direito tem a ver com tudo isso. Eu acho que é extremamente importante que o direito ambiental, para que ele possa acompanhar e instrumentalizar essas mudanças, é fundamental que a gente entenda que processos vêm acontecendo. Isso por dois motivos. Uma das primeiras coisas que a gente aprende na faculdade de Direito, em teoria geral do direito, é que o direito está sempre atrasado com relação aos fatos. Então, nós, operadores do direito, nós precisamos, de fato, entender esses movimentos da sociedade como um todo para que a gente possa ajudar na formulação de normas, na formulação de políticas públicas que deem uma resposta mais adequada a esses novos desafios que vêm se conformando. E o segundo motivo é que a gente está falando de mudanças na sociedade, mudanças econômicas, enfim, mudanças em várias frentes que sempre vão envolver algum grau de regulação, de normatização. E na medida em que isso é verdade, também é verdade que o direito acaba tendo uma participação importante nesse processo. Agora, abordando especificamente que mudanças são essas. Olha, a gente tem, eu diria, assim, na minha visão de quem acompanha no dia a dia essas tendências, eu diria que a gente tem uma série de movimentos se formando e se consolidando. O primeiro deles eu chamaria de um novo paradigma da sustentabilidade no pós-pandemia, porque lá em março, quando todos fomos instruídos, surpreendidos, instruídos a nos isolar, já no primeiro mês da pandemia, eu fiquei me perguntando como é que a gente vai sair disso, na verdade. A gente vai sair disso, dessa tendência recessiva, né, que infelizmente está se desenhando. A gente vai sair disso queimando petróleo barato, ou a gente vai sair disso, muito pelo contrário, criando novos incentivos para a economia verde, para finanças verdes, Ótima reflexão. Incorporando direitos humanos e mudanças climáticas nos nossos planos de negócio. E no início, lá entre março e abril, a gente tinha sinais mistos, né? Tanto no Brasil quanto no exterior. A gente tinha, por exemplo, o Congresso dos Estados Unidos discutindo se faria um pacote de incentivos, se faria ou não um pacote de incentivos que envolvesse o estímulo à sustentabilidade, ou, pelo contrário, se iam apenas focar no aspecto de retomada, de crescimento de PIB, de retomada econômica e negligenciar esses outros aspectos. Então, a gente teve aqueles momentos de incerteza. Nós tivemos também em cima de tudo isso, nós tivemos também uma crise do petróleo, que derrubou uma manobra, enfim, de mercado, que acabou derrubando o preço do petróleo, o que também me deixou apreensiva no seguinte sentido, né? Diz assim, olha, a gente vai enfrentar dificuldades, a gente tem petróleo barato e abundante para queimar, a gente vai aumentar as nossas emissões de gases de efeito estufa, a gente vai se afastar de um paradigma de sustentabilidade, talvez por questões de sobrevivência, né? Ou por questões por desejo de sair da recessão, de buscar uma retomada econômica. Mas, para minha satisfação, os movimentos que vêm se desenhando depois desse momento inicial de incerteza são exatamente no sentido de privilegiar a sustentabilidade. Então, a gente tem movimentos em todos os níveis de governança, a gente tem movimentos no Brasil, no exterior, em blocos econômicos. A gente tem o Green New Deal da União Europeia, que justamente, né, busca, né, fomentar uma retomada econômica verde. O próprio Fórum Econômico Mundial denominou a sua próxima sessão de Great Reset, ou seja, o grande reset, né, que eles, justamente para pensar a economia em termos de sustentabilidade. Aqui entre nós temos grupos de parlamentares se dirigindo aos nossos parlamentares no sentido de
pressionar pelo cumprimento de políticas ambientais e políticas climáticas. Nós temos o setor empresarial se organizando cada vez mais fortemente no sentido de privilegiar a sustentabilidade. E nós temos, sob o ponto de vista da teoria econômica, alguns movimentos que eu também acho muito interessantes. Mal comparando, eu disse que eu acho que a gente está num ponto de inflexão da história, claro que só o futuro vai poder dizer se eu estou correta ou não. Mas mal comparando, quando nós passamos de uma revolução industrial para outra revolução industrial, nós sempre tivemos mudanças profundas nos meios de produção e na organização da sociedade. Então, me parece que é bem possível, por questões, e aí não por questões de filantropia, mas por questões quando pega no bolso de fato, por questões de viabilidade de negócios, que se comece a reavaliar riscos sistêmicos, que se comece, e mais do que isso, que além de avaliar riscos sistêmicos, enfim, além de avaliar se um determinado negócio vai estar sujeito a um impacto, vai estar sujeito a risco por conta dos seus impactos ambientais, o mercado já vem se organizando para dar um passo adiante no sentido do engajamento, não apenas da evitação dos impactos negativos, mas a busca de negócios com impactos sociais e ambientais positivos. Então, acho que esse é um sinal muito, muito importante. E em termos de teoria econômica, que também... enfim, de novo, né, a gente precisa entender o que está acontecendo para que nós juristas possamos atuar, né, atuar adequadamente naquilo que nos toca. Existe uma teoria que eu acho muito interessante, que é de uma economista de Oxford, que se chama Kate Raworth, que se chama Donut Economics, ou economia do donut ou da rosquinha. Uhum. Que é um modelo que ao mesmo tempo é muito simples e ao mesmo tempo é muito sofisticado. Por quê? Porque na verdade ela tem a gente imagina um desenho de rosquinha, né? Essa rosquinha com furinho no meio, que a gente tá acostumada a encontrar na padaria. E ela vai ter o quê? Ela vai ter uma base social e um teto ecológico. O que ela quer dizer com isso? Na base social, que seria a parte menor da rosquinha, teria aquele mínimo irredutível a que todos nós, né, temos direito: alimento, saúde, educação, emprego e renda, paz e justiça, meio ambiente equilibrado e assim por diante. E na parte superior, na borda exterior da rosquinha, nós teríamos então aquilo que é o teto planetário. Aquilo que o nosso planeta consegue sustentar em termos de produção. Então, acho que é uma imagem muito interessante, porque ela é muito didática e ao mesmo tempo, ela é simples e sofisticada ao mesmo tempo. E a proposta, então, dessa economista é justamente que a gente considere que aquilo que cai além da borda inferior da rosquinha é o shortfall, né? Aquilo que a gente precisa de alguma maneira evitar. Evitar no sentido de que a gente está abaixo, né, da base social, e também a gente tem que evitar aquilo que está fora da base externa da rosquinha, que é o overshooting, no sentido de que a gente está estressando então os recursos planetários para que a gente possa produzir e se manter no planeta. Quero lembrar aqui, a doutora Sulamita Santos Cabral fez um comentário especial. Ela colocou que boa noite a todos. Minha saudação especial, doutora Alessandra. Estamos muito felizes com a tua presença nas nossas lives. Cumprimento também a Terezinha, que conduz os trabalhos da noite. Então, a doutora Sulamita, te cumprimentando pela live de hoje, que é a sua estreia, né, doutora? É verdade. Muito obrigada, doutora Sulamita. Sempre um prazer revê-la, ainda que virtualmente. E eu estendo também os meus parabéns à Terezinha, que tem feito, enfim, que tem sido uma parte integral, né, do sucesso, né, da atuação do IARGS durante a pandemia. Muito obrigada. E também a Ana Amélia, que divide comigo as lives, né? Então,
como que o manejo inadequado com o meio ambiente pode eclodir novas pandemias? Muito estamos com medo de que surjam novas pandemias, né? Uhum. Como que a gente poderia avaliar essa situação? Então, na verdade, a situação não é nova, a constatação não é nova. O que mudou com a pandemia é, de fato, como eu falei, é a nossa percepção, é de fato a nossa percepção de risco, né? O que acontece? A gente já tem, pelo menos desde os anos 90, uma série de estudos científicos vinculando o manejo inadequado dos recursos naturais a emergências epidemiológicas e, particularmente, ao surgimento de zoonoses, né, que é o caso, como é o caso da epidemia de coronavírus que hoje nós enfrentamos. Então, enfim, essa constatação já existe, a gente já sabe que já havia cientistas, já havia empresários que há pelo menos uma década vinham alertando para que isso pudesse acontecer. Nós, evidentemente, não nos preparamos, né, adequadamente. Houve alertas, é verdade. Eu acho que isso está bem evidente, né, que nós estamos todos sentindo que nós não nos preparamos adequadamente para essa realidade. E o que acontece agora? É preciso que nós nos preparemos para, possivelmente, pandemias mais frequentes causadas pelo manejo inadequado dos recursos naturais e pelas mudanças climáticas. Porque o que acontece? Só para dar um exemplo, a gente tem falando um pouco de mudanças climáticas, a gente tem uma série de consequências que impactam a saúde pública, que impactam migrações, que impactam conflitos. Por quê? Porque a gente, na medida em que o clima se altera, a gente tem, por exemplo, o derretimento do permafrost lá no Ártico, que alguns de vocês já devem ter lido, que tem revelado doenças que estavam erradicadas e que estavam dormentes, e que ficaram dormentes embaixo daquele permafrost por centenas ou até centenas de anos, ou até milênios. A gente tem dificuldades na utilização dos recursos naturais que nós temos, principalmente, o que se agrava, evidentemente, se esses recursos naturais já são escassos. Por exemplo, a gente tem dificuldades com relação à indisponibilidade hídrica em vários locais que já sofrem com outros problemas de natureza social, como, por exemplo, na África, já sofrem com conflito armado, e a tendência é um ciclo de retroalimentação, de certa forma, porque a gente tem a mudança do clima, o recurso natural fica mais escasso, as migrações, que já são um problema, acabam se intensificando, porque, enfim, as pessoas precisam buscar outros recursos. Como o recurso é escasso, a gente vai ter mais conflito, vai ter mais conflito armado sobre aquele recurso. E ainda, né, como cereja do bolo, a possibilidade de que a gente tenha, de fato, a eclosão de novas pandemias. Inclusive, até pelos movimentos migratórios, porque o que acontece? No que diz respeito às zoonoses, em geral, elas não aconteceriam se o ser humano não se aproximasse indevidamente daqueles animais. Então, na medida em que enfim, fatores ambientais, fatores climáticos estão forçando aquelas pessoas para fora dos seus territórios de origem e causando insegurança alimentar, ou enfim, todos esses problemas que estão interligados, a gente tem também uma exposição maior a esse tipo de situação. Então, é uma coisa que necessariamente a gente precisa aprender a se preparar melhor. A gente precisa aprender com essa lição que a gente está aprendendo, talvez, da maneira mais difícil, e se preparar para pandemias posteriores. Espero que elas não aconteçam, mas, enfim, a gente precisa como sociedade, a gente precisa definitivamente se organizar melhor. Agora, qual é o lado positivo disso tudo? E é uma lição que a gente pode tirar para a questão da emergência climática também. O que acontecia? Todo mundo sabia
na teoria, todo mundo, enfim, as pessoas, ou pelo menos, né, pessoas um pouco que tiveram algum tipo de esclarecimento com relação a esse assunto, todo mundo sabia que uma pandemia poderia acontecer. A gente só não acreditaria que ela aconteceria agora já, que ela afetaria a todos os países do mundo, a gente não achava talvez que ela acontecesse durante o nosso tempo de vida aqui nesse planeta. Agora a gente sabe que, enfim, que a gente está sujeito a esse tipo de situação que é potencialmente incontrolável, que tem consequências gravíssimas, e isso a gente pode usar para efeitos, inclusive, educativos, né, já que a gente teve essa mudança na percepção de risco do público, porque o público, enfim, a sociedade em geral está sofrendo na própria pele todas essas consequências. Eu acredito que a gente pode usar isso para comunicar melhor a necessidade de mudanças com relação à crise climática, com relação a futuras crises epidemiológicas. Concordo. Uhum. E, enfim, né, de alguma forma intensificar. Fica a ligação da emergência epidemiológica e também da emergência climática. Exatamente. É um alerta, é um grito de socorro, não é? Exatamente. Primeiro porque existe, né, uma correlação, se não uma relação causal entre as mudanças climáticas e o possível surgimento de outras pandemias. E também, né, porque a gente pode aproveitar essa oportunidade para se comunicar melhor, para educar a população e para mudar a percepção do público com relação à emergência climática. Eu brinco que eu fiz o meu primeiro mestrado sobre direito do clima aqui na URGS 15 anos atrás. Isso foi lá quando o protocolo de Kyoto, que estava prestes a entrar em vigor, ou seja, faz muito tempo. E eu me lembro que naquela época eu fui um pouco desencorajada, até. Não, Alessandra, vai escrever sobre princípios, né? Esse assunto de clima, isso é moda, isso daqui a pouco ninguém mais vai lembrar disso. Então, ao mesmo tempo eu fico feliz e fico triste, né? Porque eu me sinto validada, porque hoje o clima é um assunto que todo mundo conhece, que está nas notícias de todo mundo, todo dia. E fico triste porque, evidentemente, a gente sabe que a questão climática se popularizou justamente porque a emergência climática também se agravou, né? Então é bom porque a gente tem um nível de consciência maior com relação ao que está acontecendo, mas ao mesmo tempo a gente está... o tempo tá correndo, o relógio está correndo para que a gente possa fazer as alterações necessárias para tentar reverter esse curso. E isso nos faz pensar muito sobre o nosso futuro em relação ao meio ambiente. Como ficaria, fica para pensarmos, né? Como ficaria o nosso consumo sustentável e estilos de vida pós-pandemia? O que vai mudar? O que vai servir como experiência? Porque tem que valer isso tudo, né? A gente sabe que o nosso nível de emissões de gás de efeito estufa caiu drasticamente, né, durante a pandemia. Sim, isso já é público. Caiu drasticamente, o que nos leva talvez pensar até que ponto, né, a gente pode repensar o nosso nível de atividade para tentar fazer com que essa tendência seja sustentável no futuro. Isso passa tanto pelo lado da demanda, né, quanto pelo lado da oferta. Quer dizer, pelo lado da oferta, os agentes econômicos vão ter que começar a considerar que tipo de produto e que tipo de serviço eles vão oferecer para esse novo consumidor, e nós, enquanto consumidores, a gente também vai ter que repensar um pouco o que vai acontecer quando a gente sair dessa situação. E essa foi outra reflexão que eu me pus ainda em março, na época, quando se comemorou o Dia do Consumidor, pensando um pouco em termos de consumo sustentável. O que vai acontecer depois da pandemia? A gente vai internalizar que, na verdade, a gente precisa talvez de menos coisas e mais experiências, ou, pelo contrário, a gente vai estar trancafiado em casa durante meses e a gente vai ter uma demanda de consumo represado
ser liberada mais adiante, presumindo, né, que com a recessão pós-pandemia as pessoas tenham condições para isso. Então, essa é uma coisa que a gente precisa, que eu acho, né, que a gente precisa definitivamente pensar. E aí o direito ambiental tem uma interseção com o direito do consumidor, né, e a gente pode, então, ajudar a pensar na formulação de políticas públicas para oferecer respostas para isso. Aliás, isso é uma coisa que eu acho que é muito interessante no direito ambiental também, que ele é um direito que eu chamo de transversal, ele é o bico, né, de certa forma, porque ele se interrelaciona com outros ramos, enfim, com outras ciências, né, fora do direito, ele é interdisciplinar por natureza, e com outros ramos do direito, de maneira muito interessante, porque de certa forma, a nossa presença aqui no planeta tem implicações, né, em todos os aspectos da vida em sociedade. Com certeza. Quero lembrar a presença do doutor Fabiano de Andrade Correia. Ele já participou aqui de uma live comigo e está nos prestigiando hoje aqui. Doutora Marilene Silva, a doutora Marineida, sempre um prazer ouvir a doutora Alessandra. Parabéns, IARC, doutora Sulamita, Terezinha, Ana Prates e demais integrantes. A doutora Isabel Kochler, também aqui presente na live, prestigiando. A senhora falou há algum tempo sobre o Build Back Better. O que seria o Build Back Better em relação ao novo paradigma da sustentabilidade? Então, Build Back Better se a gente fosse traduzir para o português, eu acho que a gente chamaria isso possivelmente de retomada verde, que é justamente aquilo de que eu vinha falando no sentido de aproveitar essa oportunidade, esses tempos, enfim, absolutamente atípicos que a gente está vivendo, para pensar, né, em como a gente quer se organizar como sociedade daqui para frente. Temas que são muito diretamente ligados ao direito ambiental, que vem se intensificando no pós-pandemia, são os temas de compliance ambiental e os temas de ESG, que são Environmental, Social and Governance, que acabaram, essa sopa de letrinhas que acabou meio que virando palavra de ordem nesses últimos tempos. Esses temas não são novos, quer dizer, compliance talvez no nosso cenário normativo brasileiro seja um tema mais novo, porque nós temos um projeto de lei em tramitação para tornar, enfim, para regular justamente a questão para positivar a questão da compliance ambiental. Mas essa sigla ESG, que está muito na moda, ela não é nova, né? Alguns agentes, alguns atores de mercado tentam dar uma roupagem nova, mas na verdade essa integração ela já existe há bastante tempo. O que eu vejo é que a gente tem maneiras diferentes no pós-pandemia de fazer essa integração. Muito basicamente, o que é o ESG? O Environmental, a gente precisa considerar, né, os agentes econômicos precisam considerar nas suas atividades o compliance com os aspectos ambientais, que são o E da sigla, com os aspectos sociais, que são o S, e os aspectos de governança, que são o G do ESG. Na origem, isso estava muito ligado à avaliação de risco. O quanto eu, como investidor, ou o quanto eu, como empreendedor, estou exposto a risco por conta desses 3 pilares e por conta da minha atividade. Mas como eu falei no início, a gente está passando, né, desse paradigma de pura e simplesmente, de ESG pura e simplesmente como avaliação de risco, para atividades que gerem impacto positivo. Então essa é uma oportunidade que eu vejo muito clara, né, nesse atual cenário, com essa amplificação da discussão ESG, de fazer de fato, né, uma retomada verde e de reconstruir melhor, né, que seria uma tradução para o Build Back Better. Então, e como eu falei também no início, isso não é, essas questões vêm se disseminando
por vários motivos, né? Porque a gente está enfrentando uma pandemia, a gente está possivelmente, né, aqui em outros países entrando num cenário de recessão. A gente tem uma emergência climática com a qual a gente precisa lidar, e aí é muito interessante falar com relação à emergência climática que muitos dos ativos econômicos, né, que são utilizados, né, que são utilizados pelos agentes econômicos, eles podem ficar indisponíveis no futuro se os nossos esforços climáticos não surtirem efeito. Eu explico. Com o agravamento da crise climática, a gente pode ter indisponibilidade hídrica, pode ser impossível plantar soja no centro-oeste se a gente passar de um determinado ponto de desmatamento na Amazônia. E assim sucessivamente. Então, vários agentes de mercado, agentes financeiros, eles fazem aquilo que a gente chama de stress test, né, ou teste de estresse, em cenários de aquecimento de 1,5 graus, de 2 graus, um cenário que seria catastrófico de 4 graus, e eles verificam que, na verdade, isso impactaria muito significativamente esses negócios, né? Então, eu digo que o ESG, ele não é filantropia, né? O ESG e essa redefinição da pauta ESG, ela tem muito a ver com aquilo que os agentes econômicos projetam, né, para o futuro das suas atividades. Exato. E, por outro lado, é aquilo que também, como eu comentei no início, a gente está, a meu ver, numa junção histórica, que a gente vai ver para que lado vai caminhar, mas assim como em determinado momento da história a gente deixou de usar carvão, quer dizer, a gente não deixou ainda totalmente de usar carvão, mas substituiu o carvão, infelizmente, mas a gente substituiu o carvão por óleo, por exemplo, e assim com o advento da eletricidade, é bem possível que daqui para frente os grandes negócios de hoje, o Big Oil de hoje, ele seja, até tem um artigo da Economist que é muito interessante sobre isso, que ele projeta, será que em 2050 o Big Oil vai ser ainda o grande negócio, ou será que vai ser a captura de carbono, né, para retirar gases de efeito estufa, né, da atmosfera? Então, as próprias indústrias, é claro que elas querem se manter em atividade, elas querem defender os seus negócios, mas as próprias indústrias, quando eu digo não indústria, mas por o ramo de atividade, eles próprios começam a diversificar. Por exemplo, as empresas de combustíveis fósseis, elas já começam, parte por imposição legal e parte por estratégia de negócio, elas já começam a diversificar os seus portfólios para atuar mais em renováveis. Exato. E o mercado também vem se organizando de uma maneira a privilegiar isso também também do ponto de vista econômico. Eu li essa semana um artigo, não me lembro onde saiu, que diz que a produção de energia solar já é mais barata do que a produção de petróleo. Então, já é uma realidade, né? Então, à medida que a tecnologia vai avançando, também a gente consegue mudar, né? Eu não acho que a gente vai ser, claro, eu não vou viver para ver isso, mas eu não acho que a gente vai ser dependente de petróleo para sempre. Com certeza. O doutor Fabiano de Andrade Correia, ele colocou excelentes reflexões. Prazer ouvir a doutora Alessandra. Obrigada, inclusive, Fabiano. Vou lhe pedir uma licença para poder falar um pouquinho sobre a plataforma digital do IARD. Como a senhora sabe, estamos funcionando 100% online. E as nossas redes sociais, nós estamos cada vez mais com seguidores. No Instagram, por exemplo, 2.492. No Facebook, com 3.211. Twitter, 514. E o canal do YouTube, 523 inscritos. Participem da nossa plataforma digital. Inscrevam-se no canal do YouTube, cliquem no sininho para receber as notificações. As atividades do IARGS agora, como todos sabem, estão disponíveis no nosso canal do YouTube, no blog e no site. Nós temos a videopalestras semanais do Grupo de Estudos de Direito de Família, todas as terças-feiras. A próxima videopalestra vai ser com o Dr. Jamil Banura. Ele é professor de Direito de Família e Associações da URGS e vai falar sobre alimentos e convivência na pandemia. Na próxima terça-feira já vai estar disponível no canal do YouTube do IARGS.
Temos também videopalestras quinzenais do Grupo de Estudos Temas Jurídicos Atuais em quintas-feiras alternadas. Temos as lives do Departamento de Direito Tributário em quartas-feiras alternadas, só que às 12 horas. Artigos jurídicos publicados no blog e no site, todas as terças-feiras. Fora isso, o próximo artigo, inclusive, vai ser produzido pela advogada Fabiana Bart. Ela é procuradora do Estado e secretária-geral adjunta do OAB-RS, e o artigo dela vai abordar eleições e capitalismo de vigilância. Lives mediadas por mim e pela Ana Amélia Prates, todas as terças e quintas-feiras, às 20 horas, no perfil do IARGS aqui no Instagram. Todas essas lives e as videopalestras estão sendo postadas no canal do YouTube do IARGS. Para acessar, basta pesquisar em Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul ou IARGS. Doutora Alessandra, voltando a falar um pouco, assim, o que acha da nossa plataforma? Se eu puder, antes dizer que a presença digital do IARGS está muito boa, vocês conseguiram conquistar uma base de seguidores muito bacana. Eu quero dar um olá de volta para o Fabiano e parabenizá-lo pela sua palestra de ontem na Universidade Federal de Goiás. Eu consegui assistir só ao final, mas gostei muito, falando sobre a FOLU. Estava realmente excelente, como todas as palestras do Fabiano que eu vi. E também dizer que eu estou ansiosa para ler o artigo da doutora Fabiana Bart, que além de secretária-geral adjunta do AB, também é a nossa coordenadora das comissões. Então, a nossa comissão de Direito Ambiental, da qual eu sou vice-presidente, tem um trabalho muito próximo com a Fabiana. Ela realmente é uma pessoa muito atuante. Blog. E muito Sim, competente. Obrigada. O blog é o IARGS Atual. E o site é iargs.com.br. Terça-feira que vem já vai estar postado ali o artigo. Quero lembrar que esses vídeos, tanto as lives como as videopalestras, também estão disponíveis no site, no blog do IARGS. Tanto no canal do YouTube quanto no blog e no site. Doutora Alessandra, voltando a falar um pouco sobre a importância das políticas climáticas e ambientais. Como que ficam elas para o posicionamento internacional e econômico do Brasil? Essa é uma questão espinhosa, mas é uma questão que é urgente que a gente aborde. E é uma questão também que vai evidenciar uma participação muito direta dos operadores do direito, como eu vou explicar para vocês em seguida. Vocês, enfim, todo mundo que acompanha a notícia sabe, né, que o Brasil vem passando por uma reversão muito séria, né, de políticas ambientais e de políticas climáticas, e que por conta disso o Brasil vem sofrendo uma série de pressões que afetam primeiro o seu posicionamento internacional, né, nos foros multilaterais, e segundo, afetam o seu posicionamento econômico. Eu não vou entrar aqui no mérito dos motivos, né, no mérito de se todas as pressões são legítimas, porque o Fabiano também discute bastante isso. Ele sabe que tem países que não estão muito bem no cumprimento dos seus compromissos ambientais e climáticos e que, entretanto, né, por questões diversas, acabam exercendo essa pressão sobre o Brasil. Então, a gente poderia, talvez, discutir se isso é cabível ou não, até que ponto a nossa soberania nacional nos deixa imunes a esse tipo de ponderação. Mas o fato é que, objetivamente falando, a gente vem passando, né, por retrocessos com relação às nossas políticas ambientais e climáticas. Então, o que acontece sob o ponto de vista econômico? Lá atrás, no ano passado, em julho do ano passado, se não me engano, quando o acordo comercial União Europeia e Mercosul foi firmado, depois de 20 anos de negociações, enfim, a diplomacia brasileira comemorando, o governo comemorando como um grande feito a conclusão do acordo, eu, numa palestra, na mesma semana da aprovação do acordo, eu disse, olha, gente, isso ainda precisa passar pela ratificação de todos os países, né, de cada um dos blocos,
E se a gente continuar retrocedendo com relação às nossas políticas ambientais, a gente vai esbarrar nisso, né? Isso a coisa não vai andar. E, de fato, inclusive nessa semana e na semana passada, a gente vê movimentações nesse sentido. Se isso é uma questão puramente ambiental ou se é mais uma questão de... Porque esses acordos comerciais, eles têm ganhadores e perdedores dos dois lados, né? Então, Claro. se é uma questão puramente ambiental ou se tem fatores de protecionismo do setor agrícola europeu, enfim, não sabemos, mas o fato é que o motivo declarado, né, desses entraves que estão sendo postos a um acordo, que eu acho que poderia nos beneficiar bastante, são eminentemente de natureza ambiental. Então, esse é um ponto. Agora, muito recentemente, também em junho, nós tivemos o ajuizamento de duas ações, a DO 59, que trata do funcionamento do Fundo Amazônia, e a DPF 708, que trata do funcionamento do Fundo Clima, justamente questionando a paralisação e o contingenciamento de recursos para esses dois fundos, que serviriam justamente para colocar as nossas políticas ambientais e climáticas já previstas em lei, já assumidas, inclusive em compromissos internacionais, para colocá-las em prática. Certo. Na DPF 708, que é a DPF do Fundo Clima, o ministro Barroso designou uma audiência pública, ouviu 66 especialistas da academia, do governo, cientistas, enfim, do Brasil, do exterior, e nas considerações finais dele, uma das coisas que ele pontuou foi justamente o risco de boicotes a produtos brasileiros, por conta, né, dessas deficiências, né, da nossa política ambiental. Então, eu tenho certeza, na verdade, que a gente que o nosso posicionamento internacional e o nosso posicionamento econômico vai sofrer bastante se a gente não encontrar maneiras mais efetivas de implementar, de fato, as políticas que nós já temos, porque, na verdade, a nossa legislação é boa, o nosso nível de proteção ambiental garantido tanto na Constituição quanto na legislação anterior. A nossa Política Nacional de Meio Ambiente é de 1981, continua em vigor, continua oferecendo um nível adequado de proteção, mas se a gente não se esforçar para aplicar isso na prática, o Brasil, tenho para mim que o Brasil vai continuar sofrendo. E por que eu ia dizer que esse é um aspecto que é muito importante para os operadores do direito? Por que ele é um aspecto muito importante para o direito ambiental? Porque são questões que vêm sofrendo uma tendência cada vez maior de judicialização. Então, a gente tem, toda vez que o governo anuncia um possível retrocesso nas políticas ambientais, a gente tem quase que imediatamente uma discussão judicial. Então, a gente tem o nosso primeiro caso relacionado a clima, que finalmente chegou, o assunto clima finalmente chegou ao STF em junho. A gente tem as ações do Fundo Amazônia, tem ações relacionadas à Covid, à população indígena, tem ações com relação às resoluções, recente revogação das resoluções CONAMA, que tratavam de manguezais, e essa eu não vou entrar no mérito se estava correto ou não estava correto, mas enfim, existem ações. E nós, operadores do direito, advogados ambientais, advogados climáticos, nós temos não apenas a oportunidade, mas o dever, né, de atuar nessas frentes, porque a gente, além da solução do caso concreto, o que a gente espera nesse tipo de situação? A gente espera que o direito ambiental avance, a gente espera que o direito do clima avance, a gente espera que novos conceitos sejam discutidos, que novos princípios sejam estabelecidos, e a gente espera efetivamente isso, né? Como juristas, né? Como juristas, a gente espera que o direito não fique ossificado, né? Cristalizado. A gente espera que o direito avance assim como à medida que os fatos avançam. A doutora Ana, eu não consigo ver o sobrenome dela porque vem com um número. Ela colocou aqui, porém, há uma tentativa governamental de taxação de produção digestiva de energia solar, o que também deve ser revisto como, entre outros fatores, uma forma de contribuição do Estado. Essa é uma tendência que existe. Não consigo identificar o sobrenome dela.
Sim, É uma tendência que existe não só aqui, né? Essa era uma discussão muito intensa nos Estados Unidos, na época em que eu fiz mestrado lá, no sentido de que, enfim, no caso da solar, da produção, na produção individual, daquelas pessoas que instalavam painéis solares enfim, para se abastecerem de energia para o seu consumo próprio, elas podiam vender o excedente para o grid de energia, né? Enfim, que ia abastecer, enfim, para a rede de energia que ia abastecer outras casas, outros estabelecimentos. E a gente teve isso, eu estive nos Estados Unidos de 2013 a 2014, e naquela época, muito por lobby, né, das operadoras de energia tradicional, se buscava então taxar esses produtores que já tinham um investimento considerável para instalar essas placas, esses painéis solares, sob o argumento de que eles estariam prestando serviços ancilares, no sentido de que, não, pô, tudo bem, a energia é tua, a produção é tua, mas a distribuição está sendo feita pela minha rede. E, enfim, são discussões que avançam, retrocedem. Eu acho que existe um movimento pendular, mas à medida que o diálogo vai se aprofundando, eu acho que a gente vai cada vez se afastando, expandindo mais a janela de debate e cada vez se aproximando mais do ponto onde a gente quer chegar. Mas é um caminho, enfim, como toda discussão normativa, eu acho que é um caminho cheio de avanços e retrocessos. Doutora Alessandra achava que em meia hora a gente já ia fechar o assunto. Eu disse para ela que não, que a gente ia ter muito o que falar. E já estamos aqui agora com apenas 19 minutos, nos aproximando já do final. E eu gostaria que falasse um pouco sobre a relação entre meio ambiente, clima, migrações forçadas, guerra e saúde pública. Isso... Também? Sim. Então... É que eu achei que em meia hora a gente resolveria, mas em parte porque as pessoas... Eu sei que as pessoas... que existe hoje mais do que existia 6 meses atrás, existe o que eu chamo de fadiga de live, né? As pessoas realmente... Mas quando o palestrante é bom e o assunto é bom também, não tem jeito. Eles ficam e ouvem e assistem. Que bom, obrigada. Mas realmente as pessoas estão exaustas, eu reconheço isso. Então a gente também precisa respeitar esses limites. Mas então, né? Voltando a abordar esse assunto de guerra e de migrações, teve um estudo bem interessante, por coincidência, de Stanford, que foi onde eu estudei, que foi divulgado em 2019, que fala que eles, inclusive, quantificam, né, a probabilidade de aumento de conflito armado por conta das questões climáticas. E isso, repetindo um pouco o que eu disse antes, é basicamente por conta... a gente tem o infortúnio de, às vezes, a gente ter situações, por exemplo, de escassez de recursos naturais, ou situações de estresse hídrico coincidindo com regiões que já são muito pobres e que já têm um histórico de conflitos armados por motivos étnicos ou por outros motivos. Então, existe esse recrudescimento, né, à medida que esses recursos que já são escassos ficam mais escassos por conta da pressão, né, da emergência climática. Então, existe essa probabilidade de intensificação. A mesma coisa acontece com relação às migrações, né? Porque a gente sabe, e eu falo migrações, né? Porque isso é uma coisa muito interessante. Quando a gente fala de refugiados, a gente não tem hoje uma base jurídica para falar em refugiados ambientais e refugiados climáticos. Então, eles não estão... as pessoas que se mudam, né, que acabam sendo forçadas para fora das suas regiões de origem, por conta de questões ambientais e de questões climáticas, além de eles passarem por essa dificuldade, eles ainda têm a dificuldade adicional de não contarem com proteção jurídica adequada, porque, embora esse seja um assunto que já se discute há muitos anos, já existem algumas iniciativas, né, no plano multilateral para tratar disso, nós ainda não temos uma proteção jurídica
os refugiados ambientais, ou seja, não há refugiados ambientais, os refugiados podem ser pelas outras causas que são previstas, mas não, mas não por esse motivo. Então, enfim, é uma situação muito complicada. E o que eu imagino também, em linha de tendência, eu acho que, para fechar, né, como último comentário, que também tem a ver com essas questões mais geopolíticas, talvez, é uma intensificação de questões de diplomacia e paradiplomacia climáticas, no seguinte sentido: a gente já tem exemplos concretos de questões que parecem antigas, questões, por exemplo, envolvendo rios internacionais, em que o fator clima passou a ser um fator relevante. Por exemplo, a gente tem o caso do Nilo Azul, que envolve Etiópia, principalmente Etiópia e Egito, e alguns outros países a jusante, né, da Etiópia, que é basicamente o seguinte: a Etiópia, que alega, enfim, dificuldades no fornecimento de energia elétrica e dificuldades hídricas, está construindo uma represa no Nilo, o Nilo que vai, então, fluir para esses outros países, e que fornece a esmagadora maioria dos recursos hídricos do Egito. E a preocupação do Egito é que a Etiópia não pode, eles já têm, enfim, relações diplomáticas relativamente estressadas, né? Eles, não de muita confiança mútua, eles dizem: não, a construção dessa represa vai potencialmente afetar a minha disponibilidade hídrica no futuro. E onde é que o clima entra nisso? Porque guerras internacionais, guerras entre aspas, né, conflitos por recursos hídricos internacionais sempre existiram. A gente o Brasil teve esses problemas com a Argentina. Existem casos domésticos entre estados que estão na Suprema Corte Americana há anos e que não se resolvem. Isso em si não é novo, mas onde é que entra a questão clima? O padrão de comportamento, né, o padrão da disponibilidade hídrica nesses países é relativamente conhecido. A gente sabe que vai ter uma estação seca que vai durar do mês tal até o mês tal, e que a minha disponibilidade hídrica vai ser pode ser menor naquele período, mas o clima torna tudo isso imprevisível. A questão climática torna tudo isso imprevisível. Então a gente tem, de novo, esse complicador adicional, que é, enfim, que requalifica essas disputas que nós já vemos acontecer há anos, há séculos, talvez, porque simplesmente não se sabe o que vai acontecer, né? Se esse padrão de emergência climática se agravar e se intensificar, o Egito, não posso dizer hoje com segurança que a minha disponibilidade hídrica vai continuar a mesma hoje com a construção da represa da Etiópia. E assim por diante, né? Então, enfim, e claro, aí também é um campo de investigação interessante para o direito. Aí ele está aí na interseção das relações entre direito, relações internacionais, ciência política, mas eu acho que é uma coisa muito interessante também para o direito ambiental se ocupar no futuro. O Dr. Hanel também não diz o sobrenome dele aqui. Disse: doutora Alê é uma inspiração. Abraço. Obrigada. Doutora Alessandra, suas palavras finais. Não sei se de repente ficou alguma coisa que eu não tenha lhe perguntado para abordar sobre esse tema tão precioso de hoje. Eu acho que nesse tempo... Temos 2 minutos, então deixa eu... Nesse tempo que me tocava, eu acho que a gente conseguiu fazer um sobrevoo bem razoável. Eu estou à disposição para quem quiser aprofundar qualquer um desses assuntos. Agradeço mais uma vez a oportunidade. Congratulo mais uma vez o Instituto e os meus colegas de Instituto. Espero rever a todos em breve. Com certeza. Quero lembrar que a live da próxima terça-feira, dia 3 de novembro, vai ser com a nova associada do IARS, doutora Flávia Miranda Falcão. Ela vai falar sobre candidaturas indígenas. A mediação vai ser feita pela Ana Amélia Prates. A doutora Flávia participou da posse agora na segunda-feira passada. Se quiserem ver como aconteceu a posse de 13 novos associados online, cheguem ali no canal do YouTube, inscrevam-se, assistam, porque foi uma posse maravilhosa, bem diferente, porque ela aconteceu totalmente online. Certo? Doutora
Alessandra, muito obrigada pela sua participação, informações brilhantes. Em nome da doutora Sulamita Santos Cabral, agradeço muito a sua participação. Muito obrigada. Tchau, tchau. Boa noite. E até uma próxima oportunidade. Lembrando, então, que a próxima live acontece na terça-feira que vem, dia 3 de novembro. Agradeço demais a participação de todos. Um abraço e até a próxima terça-feira.